Olá, primeiros anos. A gente agora vai conversar um pouquinho sobre as influências, né? A influência que a arte indígena e a arte africana provocou, ocasionou nas artes brasileiras, ok? Então a gente começa falando principalmente de dois artistas, como eles vão representar a cultura indígena e a cultura africana, tá? A partir da sua estética artística própria. Só para a gente fazer a critério de comparação, para quem está se preparando para o SSA, isso vai ser muito importante, ok? Então, começando com as artes plásticas, eu trago dois artistas, né? Dois artistas e personagens históricos que trabalham o conceito da arte indígena e africana nas suas obras. O primeiro personagem, que é o personagem histórico, que é o Jean-Baptiste Debré. Ele é francês, então observa o seguinte: quando a gente observa as obras de Debré, a gente está observando a sua visão, tá? De homem francês, europeu, do século XVIII, observando a cultura indígena e a cultura africana. Então, não é uma pessoa, não é um indivíduo que está dentro desse universo cultural, ok? Ele não é um indígena e ele também não é um africano. Ele é uma pessoa de fora. Então, o olhar ocidental é o olhar de fora, ok? O Debré, ele é francês, tá? Ele é pintor, ele é desenhista, é gravador, professor, decorador, cenógrafo. Então, ele tem toda uma habilidade artística, né? Porém, vale salientar que ele, como europeu, ele vai ter uma visão eurocêntrica, tá? Do conceito de arte, da visão artística. E quando ele representar essa cultura africana, essa cultura indígena, isso vai trazer essa herança eurocêntrica dele vai estar muito presente. Inclusive, o historiador Rodrigo Naves, né, aponta que o artista teve uma dificuldade de transpor as suas ideias, a sua técnica, que é a técnica do neoclassicismo, tá? É o que a gente chama também das escolas acadêmicas de arte. E ele teve uma dificuldade de trazer esse conceito do neoclássico, que é um conceito que trabalha com a mitologia grega, tá? Com a representação dos ideais gregos e romanos. Então, ele trouxe toda essa dificuldade porque o Brasil, a parte do próprio povo, né, os indígenas e os africanos, eles não têm muito esse resgate euro, brancocêntrico, né, da cultura greco-romana. Então, ele teve essa dificuldade e é bem lógico isso. E outra coisa, por fatores de um caráter da monarquia instaurada e a questão da escravidão no país. Então a gente percebe que ele é um rapaz, né, um artista que veio para o Brasil no período que a monarquia brasileira tinha sido acabada de ser instaurada. Então é meados do século XIX, tá? 1822 em diante. E ainda, mesmo com a monarquia, o Brasil se tornando um país independente, a escravidão permanecia. Então, ele está se deparando com esses dois aspectos: um país independente, monarca, porém ainda fortemente escravista. E a escravidão no Brasil, lembrem, ela começou de base indígena, mas no século XVII os africanos começaram a ser trazidos e exportados para cá, né? E a escravidão, basicamente no século XVII, XVIII, XIX, ela foi praticamente preta, tá? De escravos africanos, ok? Então, instaurada. Para o autor, os desenhos realizados para. Inclusive, tem um livro que é gigante, é maravilhoso, que é um livro chamado Viagem Pitoresca no Brasil, tá? Que revelam esse esforço, né, que esse artista teve de lidar com esse dilema criado pelo conflito entre a sua formação, como eu falei para vocês, uma formação europeia, uma formação eurocêntrica, uma formação que buscava a ideia academicista do conceito de arte, influenciada pela cultura grego-romana. Então, ele teve toda essa dificuldade para realizar tudo isso, fazendo, querendo ou não, uma pesquisa e uma representação artística
tá, dos povos indígenas e africanos. Então, parando de blá blá blá, né, que o Deus já explicou muita coisa, vamos começar a ver algumas imagens do Debré. A primeira que eu trago para vocês é a imagem de um indígena, né? Aí você percebe o academicismo está onde? Nessa representação, tá? Dos braços e das pernas do índio extremamente musculosos. Ah, os índios não eram musculosos? Claro, né? Tem índio que vai ter uma musculatura bem desenvolvida, mas você percebe todos os detalhes da musculatura indígena aqui, ó, tanto no braço como na perna. Então, isso é uma característica do neoclassicismo, tá? Que tem referência à cultura greco-romana, porque neoclassicismo é o novo classicismo, ok? Então, ele representa, tá, um indígena, porém um corpo extremamente definido, musculoso, tá, com esse ideal de beleza acadêmica, e no momento de caça, ok? Então ele faz a representação desses dois indígenas aqui, dois homens indígenas nus, que também é muito clássico essa ideia do nu nas pinturas neoclássicas, porque as pinturas também renascentistas e as que são gregas e romanas, o nu é uma coisa muito comum, tá, na pintura e na escultura. Então ele, como indígena, ele tem essa questão de estar, né, é, como veio ao mundo na natureza, por questão cultural mesmo. Então, ele acaba nessa representação, tá? Um momento de caça do indígena, caçando aves. Você percebe a posição que o personagem da pintura, né, aqui a imagem, né, o recorte, está sendo mostrado para vocês. Tranquilo? Então é bem acadêmico, tipo assim, é quase um recorte da mimese. Eu pego uma realidade e transporto ela para o quadro. Isso é muito teoria acadêmica, isso é muito teoria da tradição. Para quem está com dúvida nisso que eu estou falando, não se preocupa, porque a gente vai trabalhar esses assuntos no segundo ano, tá? Quando a gente trabalhar o neoclassicismo como movimento artístico. Mas eles têm todas essas características que eu tenho falado para vocês, beleza? Outra pintura, tá, do Debré, né, outro desenho dele, onde ele já representa o trabalho dos escravos pretos brasileiros. Então você percebe que tem quatro, né, personagens trabalhando. Isso é o que a gente chama de moenda, porque aqui tem os, o caule da cana, né? Então eles estão produzindo, tá? O que a gente vai chamar de melaço da cana de açúcar. Então isso aqui seria quase como se fosse uma representação de muitos engenhos do Nordeste, porque o Nordeste ele vai no século XIX ainda ter a sua monocultura vinculada à cana de açúcar. Então a cana de açúcar vai ser ainda no Nordeste um dos elementos agrícolas de exportação muito forte. Mas a gente sabe que a partir da metade do século XIX existe a migração para um outro produto, que vai ser os óleos do Brasil, que vai ser o café. Mas como o Debré está quase próximo, né, do que a gente chama do início da monarquia brasileira, a cana-de-açúcar ainda era esse produto, tá? Porém, ela já perdeu um pouco os status que ela tinha de uns 2 séculos atrás. No século XVII, século XVI, ela tinha mais evidência na questão do agronegócio brasileiro, tá? Então, a gente vê, né, 4 indivíduos, 4 homens trabalhando, certo? Nessa moenda. Então, ele tenta retratar esse cotidiano, ok? Esse cotidiano do Brasil monárquico, que ainda tem escravidão. E quando você observa também os corpos desses africanos, a musculatura, a parte dos músculos é muito bem definida. Por quê? Aquela estética que eu já falei para vocês, tá? De definição e tal. Então, você não vê um africano ou um indígena gordinho, né? Então, com a barriguinha, né? Não vê. E nem muito magros. Essas representações buscam essa ideia de quase que uma beleza estética na composição dos corpos desses personagens retratados. Ok? Tranquilo? Seguindo.
mais uma representação do Debré, onde a gente vê essa questão hierárquica da sociedade brasileira monárquica e escravista, onde a gente encontra duas senhoras, né, uma senhora e a sua filha, acredita-se, brancas, aristocráticas, o que a gente chama de sinhazinha, né, também acompanhadas pelos seus escravos domésticos. Quem estuda história, né, quem está estudando história, a história do Brasil, sabe que existiam os escravos que iam para a lavoura, como a gente viu na imagem anterior, e existiam os escravos domésticos, que ficavam na casa a serviço dos seus senhores. E a gente percebe o critério hierárquico. Quando a gente observa essa imagem, a gente pensa que está todo muito como se fosse amistoso, né? Mas existe uma hierarquia. Se você observar direitinho, os escravos, né, eles estão ao chão, sentados no chão, enquanto as senhoras estão sentadas na cadeira. Então existe uma posição hierárquica, né, mais alto, né, mais confortáveis. Estão os donos da casa, né, os senhores e os seus serviçais, cada um na sua função, né, ao chão. Inclusive essa relação das crianças pretas, filhas de mulheres escravas domésticas, convivendo na casa do Senhor, principalmente quando essas crianças são filhas realmente de escravas domésticas, inclusive de mãe de leite. É uma coisa era bem comum no período escravista brasileiro, o conceito da mãe de leite. A africana, né, escrava africana, tem seu filho, a sinhá tem o seu filho, e essa escrava africana amamenta o filho da sinhá. Então isso era muito comum, ok? Mas é importante a gente ver essa questão hierárquica. Cada funcionário, cada escravo na sua posição, né? Essa escrava trabalhando, esse outro rapaz aqui também trabalhando, esse aqui servindo, né? Água, bebida, e as duas sinhás também envolvidas nesse ofício, mas elas estão de vestimenta e de forma muito mais confortável que os outros. Percebe? Ela está no chão, as crianças estão no chão, esse está no chão e esse está em pé. E se você vai observar também, aqui aparece o pé desse rapaz. O pé está descalço, indiferente dos pés da senhora que estão calçados. Então isso também é uma posição hierárquica na pintura, tá? A gente vai ver agora também um outro artista. Agora, esse artista é o. Ele é preto, né? É um artista preto, que é Rubens Valentim, Salvador, Bahia, tá? Ele é vivo ainda, então ele é mais contemporâneo pra gente. Debré é um pouco mais antigo. E por que eu trago o Rubens Valentim? Pra gente ter não um panorama, mas a gente tem um contraponto para ver a pintura representada por uma pessoa de fora e uma pintura, uma arte representada por uma pessoa de dentro da cultura. Então a gente está falando de um artista preto brasileiro que vai pintar, ok? Como ele é mais contemporâneo, ele vai buscar mais pro simbólico. Então vai ser bem diferente do que a gente viu no Debré, que no Debré ele vai ser muito mais figurativo na questão de representar uma realidade. E aqui o Rubens Valentim, ele vai trazer um imagético cultural da cultura africana preta baiana, né? É maravilhoso. Então, desde o início da sua produção, nota-se que ele tem um forte interesse pelas tradições populares do Nordeste, como, por exemplo, o que a gente via na cerâmica do Recôncavo baiano. Se a gente for resgatar o que a gente estudou, tá, de arte africana, a gente sabe que existe toda uma geometrização e toda uma abstração, principalmente no que a gente coloca na cerâmica e nos desenhos feitos em pedra ou em objetos da própria cultura afro. Então o Rubens ele vai resgatar isso. Então quando a gente olha e observa uma pintura do Rubens, de início a gente não entende muito bem, mas ele está trabalhando com esse imagético africano. Como assim? Ele está trazendo signos, está trazendo um simbolismo da religiosidade afrodescendente. Então a gente encontra elementos
da divindade Xangô, Yansan, presente na pintura dele. Então, vocês conseguem perceber, né, que o Rubens Valentim, ele vai trazer todo esse imaginário afro-religioso para a pintura. Então, representando essas divindades que eu falei para vocês, que são presentes na cultura afrodescendente, né? Então, mesmo trabalhando de forma simbólica, esses símbolos aqui colocados, geometrizados, simbolizam essas divindades, tá? O que a gente chama de orixás também. Então, ele tem essa vivência de dentro. Então, ele é uma pessoa preta, baiana, brasileira, que coloca em sua arte a sua memória, a sua resistência, a sua cultura. Então, estamos falando da pessoa que está de dentro, tá? Não é uma pessoa de fora como Debré, é uma pessoa que está de dentro da cultura brasileira, de dentro da cultura preta baiana e traz todo esse resgate para a gente. Nessas pinturas que são assim, simbólicas fantásticas. Inclusive já caiu no Enem, tá? A pintura do Rubens está relacionado a todo esse resgate dos símbolos e da cultura afrodescendente. Para a gente finalizar, uma última pintura do Rubens, ok? Que é dos anos 70 essa. Então a gente vê esse universo simbólico. Eu, como não tenho a base religiosa afrodescendente, né? Eu não conheço muito dos símbolos afrodescendentes, mas eu sei que existe todo um corpo simbólico nessas representações, referente aos orixás. Então, eu estaria aqui errando caso eu colocasse, esse aqui pertence a tal orixá, esse aqui pertence a tal orixá. Eu estaria dizendo, né, alguma coisa errada. Mas eu sei que os símbolos, eles têm essa referência, ok? Eu não posso apontar, esse é tal, esse é tal. Tranquilo? Então, a gente seguindo. Então, continuando, né, crianças, vamos agora para outro momento da arte com referência na cultura indígena e na cultura africana, ok? Como assim? Música e dança. Seguinte, somos um país de miscigenação cultural, ok? Os indígenas e os africanos, junto com o povo europeu, nessa mistura, nessa miscigenação tanto etnológica como cultural, é, acabaram dando margem a a um complexo de signos e de atividades artísticas de música e dança, tá? No Nordeste e no Brasil como um todo. Então aqui a gente vai ver só um pequeno panorama, tá? Porque existe muito mais do que eu vou colocar para vocês aqui. Tudo bem? Então, começando falando da capoeira. A capoeira é um tipo de luta que se teve origem no Brasil a partir do século XVI e foi de grande expressividade para a cultura brasileira. E tem como suas principais características a ideia inicial da capoeira é como luta, né, como defesa pessoal, e além desses movimentos corporais que são bastante ágeis. Tipo assim, tem todo um desprendimento corporal que o capoeirista, né, no decorrer das suas fases, porque inclusive das escolas de capoeira e as pessoas que praticam capoeira mudam de corda, né? Então, eles vão adquirindo toda uma consciência corporal e uma agilidade corporal fantástica. E isso tem origem na questão dessa miscigenação brasileira com os africanos, porque foram os povos africanos, tá? Os povos pretos que estão no Brasil e que chegaram ao Brasil, que trouxeram essa manifestação, tá? Que hoje a gente considera muito mais uma dança do que uma luta, ok? Mesmo ela tendo uma movimentação corporal que lembre uma luta, mas hoje a gente pode considerar ela mais uma dança. Até a questão do próprio esporte, da prática da capoeira, né? E esses praticantes exercitam, né? Mexem bastante dos pés e a cabeça, tipo assim, todo o corpo está agindo nessa ginga da capoeira. Aqui a gente tem uma pintura, tá? De Debré também, onde a gente representa toda essa relação, tá? Da figura do africano, do escravo,
praticando a capoeira no período da escravidão brasileira. Beleza? Então, outra manifestação que tem o pezinho na capoeira também, porque a dança do frevo, ela tem como base o gingado da capoeira, porque os capoeiristas que deram origem ao que a gente vai conhecer como a dança do frevo. Então tem uma similaridade aí. Mas o frevo, como a gente conhece, né, na realidade como a gente conhece hoje, é toda uma construção cultural, mas ele, de certa maneira, ele inicia no final do século XIX, principalmente nas ruas do Recife, tá? Que inclusive nas ruas de São José e Santo Antônio, principalmente São José, tá? Que é onde se diz que é onde o frevo nasceu. E ele é de importância cultural, principalmente para o carnaval da nossa cultura aqui pernambucana. Então, falar de carnaval, a gente lembra logo de frevo, ok? Então, se a gente fosse pensar numa música e numa dança tipicamente pernambucana, seria o frevo. O seu nome, né, o nome frevo, ele vem da maneira agitada, que é como os foliões, principalmente os dançarinos de frevo, se movimentavam na rua. Então, essa ideia parecendo como se fosse uma panela de pressão, esse ferver, que deu origem à palavra frevo, como se as pessoas estivessem fervendo ao estar dançando, né? Ao estar curtindo a música. Que a música do frevo também é uma mistura, tá? É como se fosse uma música de descendência europeia, portuguesa, mas agitada. Então tá toda aí, tá tudo misturado. O frevo tem uma base africana, tem uma base portuguesa, europeia, ok? Aqui a gente tem uma fotografia dos dançarinos de frevo na cidade de Olinda, tá? Seguindo. O Bumba Meu Boi, ele é muito mais visto, principalmente na parte norte do país, tá? Do Maranhão para cima, sendo que ele é uma prática cultural que está em vários estados. Ele acaba ganhando outros nomes em alguns estados, tá? Então, o Bumba Meu Boi, ele é conhecido também como o Bumba Meu Bar, e ele tá em várias regiões brasileiras. Mas ele é muito mais visto no Maranhão em diante, mas ele está em todas as regiões, como eu falei para vocês. É uma das danças, né, um dos folguedos mais populares e mais tradicionais do folclore brasileiro. A tradição é uma representação típica da região norte e nordeste, como eu falei para vocês, do país. E ele une dança, música, teatro, e a ideia é contar a história do boi, a lenda do boi, que pode passar por variações, mas é a história de uma mulher grávida que deseja comer a língua do boi, pede para o seu marido mata o boi mais querido do seu patrão, né? Que eles eram empregados de um fazendeiro. O patrão, quando percebe que o boi está morto, entra em desespero e vai pedir a um pajé, ou dependendo da origem, assim, da variação do conto, tem outro personagem que aparece, mas geralmente é um pajé, um curandeiro. E esse curandeiro, ele ressuscita o boi. Então, fala, querendo ou não, daquela ideia que a gente conhece da ressurreição, tá? O boi estava morto e o boi renasce, né? Ressurge, revive. Então, tem todo esse mito, essa história, essa lenda que deu origem a esse momento de festejo cultural popular do nosso folclore nacional, tá? O boi é usado durante as apresentações e ele é conduzido por armações feitas de madeira, revestidas com tecidos bordados e coloridos. Os movimentos do boi são controlados por um homem. Esse homem fica embaixo do boi, tá? E ele que movimenta. Esse boi é pesado, minha gente. Muito pesado. Esse aqui é bem grandão. Eu já tive a oportunidade de conhecer a estrutura de um boi bumbá ou de um bumbo boi ano passado, se eu não me engano. Aí eu segurei. É pesado, pesa uns 10 quilos, assim. E olha que era para criança. Eu segurei um que é para uma criança usar e pesa 10 a 12 quilos. Imagina esse aqui, pesa uns 30 quilos. Então é bem pesadinho. Mas para a cultura, né, tudo vale. Então, seguindo, coco. O coco ele é de referência africana, tá, pessoal? Ele é uma dança popular nordestina
A dança e o canto, né, eles são típicos principalmente do Agreste do Sertão, principalmente nas áreas da cana-de-açúcar. Então percebe que tem toda uma relação com a cultura africana, porque os africanos, os pretos africanos que eram escravos no Brasil, eram eles que trabalhavam na cana-de-açúcar, né, na produção, tá? Nessa parte da agricultura, como eu falei para vocês antes. E possivelmente, que é no século XVI, o coco começou a se estruturar, né, oriundo de danças que a gente chama de danças de umbigada, que é, no Maranhão tem o coco de umbigada, que é bem conhecido, que a gente quando pensa em coco, a gente pensa só na movimentação dos pés. Na dança de umbigada, a gente também mexe a parte do ventre, a parte onde se localiza o umbigo, ok? Então, tem essa variação na questão da dança corporal, tá? Então, o coco se deriva disso aí, tá? Então, tem uma referência totalmente africana. E nas últimas décadas do século XX, né, as manifestações elas vão ganhar espaço, principalmente na questão litorânea, tá? E urbanas aqui de Pernambuco. Então, existe o coco aqui de Olinda, tá? Inclusive, principalmente na região de Xambá, que é onde tem o terminal de Xambá, existe o coco muito forte lá, como o coco aqui também nas áreas do sítio histórico de Olinda, tá? Então, se liga aí. Seguindo, o samba, tá? É mais conhecido de todos, acredito, por causa do carnaval e das escolas de samba. Esse ritmo musical, que também é de origem brasileira, ele é oriundo, assim, existe uma briga interna de onde nasceu o samba, né? Mas é mais comum dizer que ele é oriundo do Rio de Janeiro, porém que ele sofreu influência do recôncavo baiano. Então, existiam rodas de samba no recôncavo baiano, tá? E essas rodas de samba influenciaram o que vai ser o samba carioca, que é o que ficou mais difundido e ficou mais propagado no país, tá? Então, o samba inteirano também passou por interferência desses ritmos africanos. Então, quando a gente fala de coco, quando a gente fala de samba, a gente tá falando de referência totalmente africana, tá? Descendência africana. E transmitido pelos escravos, ok? Que habitavam nessa época esses lugares. As influências europeias e os africanos foram importantes para ajudar a consolidar esse ritmo, porque a mistura dos instrumentos, ok? Então, mas a sua forma de disseminar, como assim? Como ele ficou mais, assim, ele alcançou várias outras regiões, né? Mais sólidas, é porque ele veio principalmente dessa cultura afro-brasileira. Então, falando de samba, a gente tá falando dessa miscigenação, porém ele é fortemente africano, tá? Descendência africana. Seguindo, maracatu, outro exemplar da cultura africana, tá? Na nossa cultura, na nossa arte e principalmente quando a gente está no carnaval, que é belíssimo. O maracatu é uma típica manifestação do folclore brasileiro, tá? É uma dança também de origem africana, principalmente a coroação do rei e da rainha do Congo, ok? Congo é uma região da África, que é onde vieram a maior parte dos africanos aqui para o Nordeste. Então existe todo esse ritual simbólico da coroação, né, desse rei e dessa rainha, porque para quem não sabia, muitos africanos que vieram para o Brasil eram nobres, eram da nobreza africana, então não era só agricultores, trabalhadores braçais do campo, serviçais, não. Muita nobreza africana foi também trazida para cá para trabalhar como escravo. Então tem toda essa relação, tá, ok? E é muito forte em Pernambuco. E ele começa a ficar mais evidente a partir do século XVIII, tá? E ele durante o ano todo acontecem apresentações de dança nas cidades e principalmente na Zé da Mata, onde tem o que a gente conhece como caboclo de lança, ok? Que é muito forte lá, que é maracatu também. Vale salientar que tem dois tipos de maracatu, o de baque solto e o de baque de virado, tá? Além dela, é possível de ver, assim, nessa tradição mais na Zé da Mata, os maracatus aqui em Olinda e Recife, que no carnaval eles são bem presentes. Tranquilo? Seguindo, forró, para quem adora uma dancinha juntinha, né? Aquela coisa, um bucho no bucho. O forró tem essa relação de popular, ok, que inclusive ele
tem outros nomes como forró bodó, forró bodança, forró bobodão. E é um estilo musical popularmente associado a outros gêneros, como shot, chachado, baião. Quem não lembra do Luiz Gonzaga, né? Falar de forró, a gente fala logo, lembra logo de quem? Luiz Gonzaga, né? Então, inclusive, existem três instrumentos bem clássicos do forró, né? Que é a sanfona, que é inclusive o Luiz Gonzaga que usava, o triângulo, que é um triângulozinho de metal onde você fica batendo, e a zabumba, que é como se fosse um tambor grande, entende? Então, com esses três instrumentos, você faz um forró bem legal, estilo Luiz Gonzaga, ok? Aí, o forró, ele é dançado geralmente em pares, tá? É a posição de braço fechado, como a gente tá vendo aqui nesse cordel, que a gente tá vendo como representação aqui. E os parceiros um de frente para o outro usando o contato corporal ou parcial. Mas o corporal a gente gosta, né? Aquele é legal, não é? Eu não sei dançar muito bem forró, sou muito ruim nessas danças com dupla, mas um forrozinho tradicional é maravilhoso, ok? Continuando, a gente também tem um cavalo marinho, que acredito que esse é mais desconhecido de vocês, né? Poucos de vocês já ouviram falar sobre o cavalo marinho, que ele é da zona norte da Mata de Pernambuco, tá? Zona norte, zona da Mata Norte pernambucana. E ele é praticado os intervalos do trabalho da lavoura da cana. Então percebe que tem essa descendência afro, né, africana. Então a gente vê muito esses rostos pintados de preto, essas máscaras geometrizadas, que é tudo referência à arte africana, tá? Então, ele começa como uma brincadeira, inventou-se como brincadeira, onde ele vai misturar na questão artística, tá? Teatro, música, dança. E o cavalo marinho é essa festa que a gente chama de festa de terreiro, tá? Não o conceito terreiro que a gente conhece na questão das religiosidades afrodescendentes. Mas tem muita coisa a ver também, porque é uma festa feita num terreno, tá? Num espaço que passa a noite em toda. Tipo assim, são 15, 17 horas de duração essa festa. Porque, querendo ou não, na realidade, ela é um revezamento de apresentação de personagens. Né? Ela é composta por essa música, essa dança, essa poesia, coreografias, loas, toadas. E ela é uma apresentação de personagens e são acerca, tipo assim, na média, 76 personagens, cada um com sua característica própria, todos vestidos com máscaras. Então tem essa relação, né, da máscara, que é uma referência africana, ok? E eles são divididos em categorias, como animais, humanos e fantásticos, tá? Tem vários personagens e aqui eu cito alguns, como o Capitão Marinho, o Mateus. Vocês conhecem o Mateus, porque o Mateus ele é bem comum naquela dupla com a Caterina, que a gente já vê na televisão, Mateus e Caterina. Isso a gente vê já, então é uma coisa bem mais próxima de vocês. E o Mateus é retirado desse universo cultural, místico, folclórico, que está dentro do cavalo marinho. A gente vê também o Bastião, o Soldado Guarita, o Empata Samba, a Catirina, como eu falei para vocês, o Mané do Baile. São vários personagens que fazem parte dessa dança do cavalo marinho. Que inclusive a própria dança, ela tem um gestual que é como se fosse quase a mistura da capoeira com o frevo, e o frevo veio da capoeira. Então, um gingado de movimentações muito rápida. Tipo assim, maravilhoso. E tem umas coisas meio místicas e tal, coisas que acontecem. É muito babado. Então, quem tiver mais curiosidade, dá um Google, vê uns videozinhos, porque é muito bom. Seguindo, carimbó, né? Pra quem gosta, né? Lembra logo de quê? Calypso, né? O carimbó. Mas o carimbó, assim, pra gente entender como uma dança, como uma música cultural, principalmente do norte brasileiro, certo? O carimbó é uma dança cultural do norte do país. Então a gente sabe que é Amazonas, Pará, né? Teve origem no estado do Pará durante o século XVII e a partir de danças e costumes indígenas. Olha, um de referência indígena aqui.
Professor, existem outros, a senhora falou muito de africano. Porque os indígenas eles acabaram se interiorando muito com o processo da escravidão e todo o processo histórico que teve no Brasil. Então, na parte litorânea, a gente encontra, e principalmente zona da mata, onde existiam os grandes centros de agricultura brasileira, uma referência muito forte da cultura afro. Mas a gente tem também a questão indígena. Aqui eu estou citando o carimbó, mas o caboclinho também é muito forte. E a gente vê o caboclinho, no caso não faz, o caboclinho aqui em Pernambuco no carnaval. Existem desfiles de caboclinhos, que é aquele grupo de pessoas vestidas com indumentária de penas, arco, flecha, que tem toda uma referência à cultura indígena. Eu não trouxe aqui nesse slide, mas tem essa referência também, como também da cultura africana, que eu não trouxe aqui, que é o afoxé, tá? Então, é assim, eu trouxe um pequeno panorama para a gente conversar, mas existe muito mais, muito mais. E eu trouxe de referência de cultura indígena e africana, tá? Porque se você descer mais para o sul do país, vai ter manifestações folclóricas brasileiras, mas de origem totalmente europeia. Isso pela configuração histórica. Depois desse parêntese gigante, voltamos para cá. Começando então, né? Leitura. O carimbó é uma dança cultural da região norte e teve origem no estado do Pará durante o século XVII. Você já leu, já só para a gente se ligar. A partir das danças e costumes indígenas. O nome é em homenagem ao instrumento musical indígena chamado curimbó, que é um tambor artesanal utilizado em apresentações artísticas e religiosas. Outra coisa importante, muitas dessas manifestações folclóricas artísticas brasileiras, elas têm um grande pé religioso, tá? Porque a cultura africana e a cultura indígena no Brasil, elas são muito ritualísticas. Então, as manifestações artísticas vão nascer dos ritos. Agora alguém pergunta, só acontece com os africanos e com os indígenas? Não, meu amor. A cultura grega já tinha isso, tá? O Didirambo, que é o culto a Dionísio, deu origem ao teatro grego. Então, muita parte da nossa arte, tá? A origem dela foi uma origem mística religiosa. Ok? Então, só para todo mundo sair da caixinha e perceber essa relação, tá? Então, é com base no instrumento, né? Que tem essa relação com a religiosidade. A junção do curi é como se fosse um pau oco, e do imbó, que é furado, significa em português pau que produz um som, ok? Então, essa denominação do instrumento tem essa origem tá, linguística. Assim, vários tipos de danças brasileiras, o ritmo da carimbó, né, que também se miscigenou com outras culturas e recebeu a influência afro e a influência europeia. Então, o carimbó, mesmo ele sendo de origem muito indígena, ele também vai ter essa mescla, né, com a miscigenação europeia e indígena, que é o indígena nativo. Inclusive tem muita essa ideia do rebolado, né? Por exemplo, que é a herança dos negros. Tipo assim, você que gosta de fazer um rebolado, tenha certeza que isso é referência da nossa cultura preta, nossa cultura africana. Ok? Então, a gente finaliza a nossa aula, tá? Só voltar para a imagem para não finalizar com um fundo preto. Estejam gostando dessa cor, né? Então, a gente finaliza a nossa aula sobre manifestações culturais, artísticas que tiveram influência na cultura indígena e africana. Ok, meus amores? Beijo a todos e até a próxima aula.